Oi pessoal, tudo bem? Eu sou o Gustavo, esse é o canal Redes e Poder no Sistema Internacional e hoje a gente vai falar sobre visão abrangente da segurança. Quais são as principais características, por que ela surgiu e quais as principais consequências desse tipo de pensar a segurança internacional. Bom pessoal, eu estou muito feliz de fazer esse vídeo aqui hoje, não só porque eu acho que é um tema muito relevante, é um tema que a gente trabalha geralmente nos currículos de segurança internacional, de geopolítica, de geoestratégia, enfim, de pensamento sobre o sistema internacional também, queira ou não, mas principalmente porque ele é resultado de um comentário. O Pietro Cruz, já mando um abraço pro Pietro, fez uma pergunta pra gente lá no nosso vídeo, um dos primeiros vídeos que a gente fez aqui no canal sobre segurança nacional. Era um vídeo sobre quem faz a segurança internacional. A gente trazia naquele vídeo uma discussão muito interessante sobre quais são os atores envolvidos na segurança nacional, né? E a gente pode pensar de uma forma ou de outra em vários atores que estão envolvidos nessa produção, né? Nesse resultado que é a visão e a atuação dos estados sobre segurança internacional. A gente trabalhou melhor naquele vídeo. Eu vou ver se eu vivo prometendo para vocês e não ponho o cardzinho, mas tá aqui. Vou tentar colocar aqui o card para vocês acessarem. O Pietro Cruz, naquele vídeo, então, ele fez a seguinte pergunta: por que os conceitos de abrangência e aprofundamento foram fundamentais para entender a nova noção de segurança internacional que estava surgindo nas décadas de 1980 e 1990? Essa pergunta é uma pergunta muito legal, na verdade, inclusive porque ela é uma pergunta que já traz algumas questões interessantes para a gente trabalhar aqui, né? A questão da abrangência, do aprofundamento, mas principalmente a ideia de noção de segurança que estava surgindo, né? E que se tornou, de uma forma ou de outra, hegemônica nos ciclos centrais, digamos assim, né? Nos círculos centrais de produção da segurança, pelo menos até a crise econômica financeira de 2008. Bom, Pietro, o que dá para falar? São várias coisas que a gente pode construir aqui, mas eu acho que vamos começar do começo, né? Acho que essa é uma pergunta bem interessante, justamente porque ela permite que a gente trabalhe várias questões a partir de prismas diferentes. O Pietro perguntou sobre os conceitos de abrangência e aprofundamento. Então acho que a gente pode começar por aí para ir pensando mais ou menos como que é construído esse processo de produção da segurança mesmo, né? Por que a segurança, ou melhor, a noção de segurança internacional, como bem diz o Pietro, começou a se tornar mais abrangente e mais aprofundada? Bom, tudo isso tem a ver com o surgimento da área de segurança internacional, inicialmente a área de segurança nacional na década de 50 e posteriormente a área de segurança internacional já ali a partir dos anos 80, como impacto, né, como resultado, digamos assim, das grandes crises do petróleo de 1973, 1979, da Revolução Iraniana, né, politicamente, digamos assim, falando, das alterações no jogo das relações de poder entre Estados Unidos e União Soviética, e principalmente na necessidade do governo dos Estados Unidos de justificar a sua ligação com o governo comunista asiático, que é o governo do Mao Tse-tung na China. 73 também é um ano importante, porque marca o ano de visita do Richard Nixon lá na China. E aí eu preciso justificar de uma forma ou de outra que essa segurança nacional ela já não está mais pautada pelo macartismo, pelo combate ao comunismo, e sim por cálculos racionais, digamos assim. Então há várias questões que fazem com que essa ideia de segurança ela comece a se tornar mais abrangente e mais aprofundada. Mas uma pergunta importante que a gente tem que fazer: mais abrangente e mais aprofundada para quem? Acho que essa é uma questão relevante que a gente trazia lá naquele vídeo anterior e que a gente pode trabalhar aqui um pouco também. Isso tem a ver com a formação da área de segurança internacional. O Barry Buzan e a Lene Hansen, hoje eu estou sem meus livros aqui, mas eles têm um livro chamado A Evolução dos Estudos de Segurança Internacional, os ESI, como eles tratam, eles tentam criar meio que esse campo analítico, acadêmico dos ESI, por meio da reunião de todo mundo que já trabalhou com o tema da segurança nacional, segurança internacional. Eles marcam justamente essa distinção
a gente tem um período onde se começou a pensar a segurança nacional e um outro período onde se percebeu que essa segurança nacional não poderia funcionar de uma maneira simples, com cada país se tornando autônomo para alcançar essa segurança, o que marca, de uma forma ou de outra, essa mudança de uma percepção de segurança nacional, autônoma, digamos assim, para uma segurança internacional. Por quê? Porque os ciclos que começaram a fundar a área de círculos que começaram a fundar a área de segurança nacional eram as pessoas dos governos nacionais responsáveis pela área de que a gente hoje chamaria de defesa. Então, na verdade, essa nova visão de segurança internacional ela também está relacionada com as mudanças na possibilidade de realizar ou não a guerra. E esse aspecto é um aspecto muito importante, porque se a gente for pegar, por exemplo, o texto do Arnold Wolfers, né, de 1952, a segurança nacional como um símbolo ambíguo. Se a gente for pegar esse tema, né, esse artigo, na verdade, que saiu em 1952, a gente está falando de um período de transição entre o fim da Segunda Guerra Mundial e a fundação da ONU em 1948 e o início das tensões cada vez mais aprofundadas entre União Soviética e Estados Unidos ali em 1956. Esse artigo que sai então em 1952 do Arnold Wolfers, né, traz algumas discussões bem importantes a respeito de como metrificar a segurança. É possível metrificar a segurança ou não, né? Porque a gente pode metrificar, diz o Wolfers, a questão da riqueza. A gente pode metrificar também, diz o Wolfers, a questão do poder militar, né, da quantidade de tropas, dos equipamentos que os países têm, enfim. Mas a gente não pode metrificar a segurança porque ela é um sentimento. Por isso que quando o Pietro fala ali a noção de segurança internacional, isso é um aspecto muito importante, porque não se trata, como a gente geralmente faz, né, de alteração no conteúdo da segurança, mas sim uma alteração na percepção sobre essa própria segurança. Quais são os elementos, quais são os aspectos que de uma forma ou de outra alterariam essa noção e essa percepção? Por isso que junto com a discussão de abrangência e aprofundamento, a gente geralmente trabalha as novas ameaças, as chamadas novas ameaças, né? O que são essas novas ameaças? Elas são justamente resultado de uma formulação, de uma revisão da percepção internacional sobre o sistema internacional, sobre a segurança, a partir dos anos 80. É justamente o período que o Pietro aponta ali pra gente de uma forma importante. Eu falava que o Wolfers, por exemplo, em 1952, tinha um contexto muito específico onde ele queria responder a pergunta: o que é segurança? Né? E a partir da década de 70, vários movimentos começaram a levantar nessas áreas voltadas à defesa, ministérios da defesa, âmbito militar, né, não só causados por ações de direito internacional, como a fundação da ONU e a proscrição da guerra como mecanismo válido de política externa, com a Carta das Nações Unidas, mas principalmente, por exemplo, com as convenções de Genebra sobre a atuação na guerra, né, começou a regulamentar de uma forma cada vez mais aprofundada a atuação desses mecanismos de defesa dos exércitos, das marinhas, das aeronáuticas, das forças armadas dos países quando estiverem atuando em campo, digamos assim, né, quando estiverem batalhando de uma forma ou de outra. A gente percebe então uma mudança. Aqui no Brasil, por exemplo, a gente teve um Ministério da Guerra até 1973. E foi em 73 que esse Ministério da Guerra foi transformado de uma forma ou de outra em Ministério das Forças Armadas e em 1999 a criação do Ministério da Defesa. Né? A gente tem então essa percepção dos estados que vai mudando sobre o sistema internacional e que vai gerando mudanças institucionais também. Ao mesmo tempo em que algumas mudanças institucionais geram mudanças na percepção. Porque aí a gente tem um ponto importante para falar sobre essas novas ameaças. Quando a ideia de segurança nacional veio de uma forma ou de outra substituir a ideia da geopolítica clássica, bem nessa década de 50, quando o Wolfers escreve o artigo dele, a gente tem uma substituição daqueles responsáveis por formular a política de segurança ou a política de guerra dos países. Se antes a gente tinha, de uma forma ou de outra, uma ligação entre o âmbito militar
e uma academia que ainda era muito amadora, como significado, por exemplo, pelo general Haushofer na Alemanha, né, um ex-militar que virou geógrafo e começou a produzir conteúdo para justificar a atuação nazista. Com o fim, né, da Segunda Guerra Mundial, esse tipo de produção teve que entrar cada vez mais como cálculo de atuação governamental do governo central dos Estados Unidos para sua atuação no mundo. É importante a gente lembrar que a presidência dos Estados Unidos, ela era responsável até 2001, até a criação do Ato Patriótico, apenas pela segurança externa dos Estados Unidos. Ela é responsável, o presidente, de uma forma ou de outra, ele é o responsável por mudanças e por atuações diplomáticas de defesa ou para fazer a guerra. A partir da década de 60, com o Lyndon Johnson, né, com os grandes projetos lá do New Deal, já começa lá no New Deal com Franklin Delano Roosevelt, na década de 30, que inclusive em 32 que os Estados Unidos vão ganhar legislação que afirma que eles têm uma bandeira, um hino, enfim, símbolos nacionais, né, porque até então não havia essa necessidade. É com o New Deal que há essa necessidade de criar um corpo coletivo, né, uma fundação de uma nação, digamos assim, e não de uma divisão em várias comunidades apartadas. Depois, né, com o Lyndon Johnson e a resposta aos movimentos de luta pelos direitos civis antirracistas nos Estados Unidos, a gente tem também um aumento da responsabilização do governo federal, porque ele é o único capaz de fazer valer no território inteiro dos Estados Unidos a mesma legislação, coisa que o Lincoln enfrentou durante o período da Guerra de Secessão, e depois também, né, na década de 70, com o Richard Nixon, e depois com o Ronald Reagan, a necessidade de fazer reformas econômicas a partir do governo federal e não mais a partir dos governos estaduais. Esse é um aspecto muito importante que às vezes passa batido, porque se a gente for observar, cada um desses momentos é um momento relevante para a gente entender essa mudança na percepção de segurança nacional num país que vai ser o principal emissor de discursos sobre segurança internacional, política internacional, e que de uma forma ou de outra vai colonizar mesmo a própria academia de relações internacionais. Se a gente for parar para pensar hoje, a grandíssima maioria dos autores de política internacional, de relações internacionais, de segurança internacional, são norte-americanos. A gente usa o planejamento deles, que pensam a sua experiência enquanto maior hegemonia do mundo, mas pensam a sua experiência como um Estado igual aos outros. Então eles acabam meio que fingindo que eles são iguais aos outros. Qual que é o problema? O problema não é eles fazerem isso. O problema são os outros acadêmicos copiarem de uma forma ou de outra esses conceitos, né, do pessoal dos Estados Unidos e tentar aplicar aos seus países sem nenhum tipo de percepção crítica sobre essas questões. Isso se aplica também à ideia de novas ameaças que começou a se formar aí a partir da década de 80. Já em 1972, a gente tem o início de um envolvimento da ONU com temas que não são temas de paz, segurança, guerra. Porque em 1972, em Estocolmo, é realizada a primeira Conferência Mundial do Meio Ambiente, acho que é esse o termo, Estocolmo 72, 20 anos depois da qual aconteceu a Eco 92 aqui no Rio, aqui no Rio de Janeiro, no Brasil, em um outro contexto em que o meio ambiente já começou a ser considerado uma questão relevante de preocupação dos estados para que eles continuassem existindo. E uma diferença bem grande dessas novas ameaças para as ameaças militares, como pensadas por aquele complexo industrial militar acadêmico dos Estados Unidos da década de 50, década de 60, é justamente a diferença entre eles. Se as ameaças tradicionais, entre aspas, para usar o termo que geralmente é utilizado pelo pessoal nos currículos, né, nas matérias, nos textos, nos artigos, enfim, se as ameaças tradicionais elas estão ligadas à atuação dos Estados-nação e de uma forma ou de outra elas podem ser metrificadas e calculadas, as novas ameaças elas têm mais uma característica de risco do que uma característica de ameaça, ou seja, coisas que podem acontecer em algum momento que envolve território, governo, a sociedade daqueles países e que acabam, de uma forma ou de outra, trazendo consequências para o alcance dos interesses desses países. A gente percebe já, então, uma mudança muito importante na pergunta que é feita. Porque se antes a pergunta é, tal país pode me atacar?
o que deu origem, por exemplo, à área de estudos estratégicos, né, que focam nos armamentos, no cálculo de estratégia, no uso da dissuasão, no uso de forças armadas, etc. A partir da década de 70, depois da crise do petróleo, depois da Revolução Iraniana, a ligação com a China, a pergunta começa a ser: o que pode acontecer no meu território e no território de outros países que pode atrapalhar o alcance dos meus interesses? Vejam que a pergunta ela é bem diferente. E por isso que ela representa uma abertura da agenda. Porque, claro, eu vou inserir as ameaças tradicionais dentro dessa visão mais abrangente, elas não escapam, mas elas são uma dentre várias. Não à toa é a partir desse tipo de percepção que começam a surgir discursos como o discurso de intervenção humanitária, o discurso de estados falidos, os discursos relacionados à má gestão, à corrupção e também ao crime e às drogas, representados sobretudo pelo Plano Colômbia e a intervenção dos Estados Unidos na Colômbia de forma a evitar a chegada de droga no território americano, tendo uma intervenção direta na soberania de outro país e no território, né, de um outro país, alterando inclusive a lógica de segurança de uma região inteira. A abertura da agenda, então, da segurança internacional, durante esse período, né, anos 80, anos 90, representou, em certo grau, a discussão a respeito do papel dos agentes não estatais no dimensionamento das ameaças ou riscos por parte dos agentes estatais. Os estados começaram a se perguntar, portanto, o que poderia acontecer nos outros lugares e não por meio dos estados, né, por meio de outros atores que poderia colocar os seus interesses em risco. Por isso que, em 1982, comissionado, digamos assim, como é que eu vou dizer assim, escolhido pelo Conselho de Segurança da ONU para pensar essas novas ameaças, um comitê que foi presidido pelo primeiro-ministro social-democrata da Suécia, o Olof Palme, que está aqui na capinha na thumb desse vídeo, né? Para pensar essas novas ameaças, em 1982. Então vejam que há um momento, né, antes do fim da Guerra Fria, que geralmente a gente põe aí 85, 89, mas já percebendo essa mudança, né, de alguns movimentos, a mudança de alguns fatores que representam algo importante. O CIPRI, que é o Instituto de Estocolmo para Pesquisa sobre a Paz, define, né, a ideia que vai ser traduzida nesse relatório Palme, esse relatório da Comissão Palme, como segurança comum. Qual que é a ideia de segurança comum? A ideia é a seguinte: ipsis literis, como o CIPRI define. A ideia básica de segurança comum não é complexa. É aquela segundo a qual nenhum país pode obter segurança no longo prazo simplesmente adotando decisões unilaterais sobre o emprego de suas capacidades militares. Isso se deve, diz o CIPRI, ao fato de que a segurança também depende das ações e reações de potenciais adversários. A segurança deve ser encontrada em conjunto com esses adversários. Nas palavras do relatório da Comissão Palme, os estados não podem mais buscar a segurança ao custo um dos outros. Ela pode ser obtida apenas por meio de iniciativas cooperativas. Esse tipo de percepção ela é muito diferente e é muito sintomático que quem tenha sido escolhido tenha sido o Olof Palme, né, um primeiro-ministro sueco, a Suécia que na época, né, fazia fronteira com a União Soviética, que tinha a Finlândia como país neutro entre, né, a grande potência e a própria Suécia, mas que colaborou muito, inclusive em segredo, com os Estados Unidos para ser uma base militar política relevante ali no norte da Europa contra uma potencial expansão soviética, principalmente porque a gente tem que lembrar que na época da União Soviética, Letônia, Estônia e Lituânia faziam parte da União Soviética e, portanto, a Suécia fazia, né, tinha ali uma relação direta, né, de proximidade com o território sueco, com o território soviético, não só na região norte, mas também no Mar Báltico. O Olof Palme, ele foi um líder, né, dessa comissão, e ele foi quem redigiu esse relatório, trazendo essas novas percepções. E se a gente for prestar atenção justamente nesses trechos que a gente leu aqui, a gente percebe esse aumento do escopo, né? Porque ele fala, por exemplo, não dá para ser unilateral.
né? Os países não vão atingir a segurança de forma unilateral. Ele também fala, a gente precisa cooperar entre os países e não disputar entre os países. Então, alguns aspectos aqui começam a apontar justamente para essa questão que o Pietro levantou da abrangência e do aprofundamento. Tanto que depois das considerações mais teóricas, as considerações de visões típicas sobre a segurança ao longo do sistema internacional desde a fundação da ONU, o que a Comissão Palme faz é um mapeamento ao redor do mundo das principais questões que acabam afetando de uma forma ou de outra a instabilidade internacional. Vejam, quando a gente fala de instabilidade internacional, a gente também está aumentando o escopo, porque agora não é só a guerra, não é só a atividade bélica, mas trata-se sim de um amplo leque de questões e atividades, ao mesmo tempo em que a gente observa, por outro lado, um aprofundamento. Porque agora eu não vou estar mais só preocupado com aquilo que os países fazem no cenário internacional. Eu vou estar preocupado em diferentes escalas. E é muito interessante porque em momento nenhum o pessoal fala em escala. Mas essa ideia é muito importante para a gente entender as relações que se estabelecem dentro dessa percepção de aprofundamento e abrangência da segurança. São principalmente 3 escalas que o Olof Palme aponta, né, ou a Comissão Palme aponta nesse relatório, principalmente ao elencar as novas ameaças internacionais, como o narcotráfico, como o terrorismo, como as migrações, como as mudanças ambientais, etc. Em primeiro lugar, algo que seria uma escala global, em que todos os países do mundo se reuniriam no desenvolvimento da ideia de segurança comum e atuariam em conjunto nos temas de segurança. Porque com o fim da Guerra Fria também tem uma questão, para que vai servir o Conselho de Segurança da ONU? Se ele servia anteriormente como um único momento diplomático em que o bloco capitalista e o bloco socialista podiam conversar entre si. Né? Quais seriam as novas atribuições num outro momento do sistema internacional para o Conselho de Segurança? Não à toa, a ONU vai assumir para si, com base nesse relatório e em outros relatórios, outras responsabilidades que até então ela não tinha, né? Como conscientizar as populações, como levantar a questão do meio ambiente e da educação como questões relevantes, enfim. Então essa ideia de uma escala global de cooperação entre todos os países. Abaixo, digamos assim, né, de forma interior a essa escala global, o que existiria é uma escala intergovernamental, que são as práticas cooperativas de atuação em torno das mesmas temáticas por parte dos governos dos países. Nesse termo, o relatório Palme aponta que mais importante do que os países atuarem de forma individual com relação a temas de segurança, o mais relevante é que todos tenham transparência para avisar todos os outros países no mundo o que estão fazendo diante dessa realidade, né, diante desses temas que vão ser elencados. Então, esse relatório recomenda fortemente as práticas de abertura e transparência em temas de segurança. E vejam como esse relatório de 1982 normalmente não é tratado com relação à invasão do Iraque de 2003. Mas a invasão do Iraque de 2003, por parte dos americanos, ela é muito derivada desse tipo de percepção. De que se um governo não está cooperando com transparência, esse tema deve ser levado à escala global e o mundo todo deve atuar com relação a esse tema. Então a gente tem aí uma permanência importante desse relatório Palme para efeitos posteriores que geralmente a gente não conecta. Né? Por quê? Porque as principais questões começam a se tornar agora questões domésticas, né? Há um esforço, uma tentativa de perceber as principais motivações para que hajam estados que eles vão chamar de estados fracos. E eles percebem que essas ameaças internas à estabilidade internacional são aquelas que vão ser as mais importantes para a instabilidade internacional, que vai demandar uma escala intergovernamental de atuação de forma a alcançar globalmente a segurança comum. Bom, há muitas críticas a esse tipo de percepção, porque é nesse escopo que vão ser colocados em primeiro plano atores não estatais que acabam influenciando a paz e a estabilidade internacionais que teoricamente seriam atacados, entre aspas, por diferentes países em diferentes frentes.
né? Então a gente vai ter, de uma forma ou de outra, atuação agora não só na área militar, mas na área econômica, na área cultural, na área legislativa, envolvimento das polícias. A gente vai ter uma alteração institucional desse movimento de forma muito relevante. Para falar desse contexto de transição da Guerra Fria para o século XXI, a gente fez um vídeo sobre complexos regionais de segurança, que são uma linha teórica que analisa muito a partir desse tipo de percepção, das novas ameaças, o processo de securitização, as mudanças institucionais, enfim. Né? Então, confere lá para ver especificamente sobre esse contexto, porque agora eu quero fazer algumas críticas a esse tipo de pensamento que são feitas por vários leitores. Né? De uma forma ou de outra, o que esse método interescalar coloca é uma possibilidade de intervenção em assuntos internos. Né? E aí a gente tem uma grande questão, porque qual é a métrica de segurança? Qual o país que vai ser capaz de colocar a sua pauta de segurança como a pauta de segurança internacional para todos os países do mundo? Né? E aí a gente tem uma grande questão, porque justamente quando a gente pega a questão do terrorismo, poucas décadas depois, utilizada pelos Estados Unidos, a gente vai ter um rastro de pólvora que vai ter efeitos até hoje. Ainda hoje, a gente aqui no Brasil discute a nossa lei antiterrorismo, como efeito, digamos assim, dessa percepção de que os governos devem atuar contra suas populações e seus próprios territórios, para que, através de práticas de cooperação intragovernamental, de financiamento, inclusive, dessas práticas, para que o mundo não seja um mundo mais instável. Tem muita coisa aí no meio. Recentemente a gente falou sobre um giro conservador no nosso vídeo sobre antiglobalismo global. Então, se vocês quiserem que a gente se aprofunde um pouquinho mais nessa filosofia, na filosofia política que está por trás, desse conservadorismo, né, desse medo da instabilidade, enfim, coloca aqui nos comentários. E Pietro, espero que você tenha aproveitado esse vídeo, espero que não tenha ficado muito confuso e que eu tenha explicado algumas coisas que você tenha colocado na sua percepção justamente sobre a abrangência, ou seja, o aumento de temas, e aprofundamento, ou seja, um detalhamento cada vez maior sobre a realidade interna dos países para medir se eles são fracos ou não. E aí vem uma última crítica, né? Uma perspectiva bem colonial. Um país falar que o outro é fraco ou não é uma discussão que o pessoal do pós-colonialismo faz de maneira muito consistente com relação à atuação da ONU, por exemplo, como um mecanismo neoliberal ou colonialista ainda. Mas isso, se vocês quiserem saber, coloca aqui nos comentários pra gente falar. Tá bom, gente? Um abraço e até sexta.